Bom, gente, quero explicar para vocês um método do Alejandro Rodorovsky, que é o autor do Caminho do Tarô. Eu gosto muito dessa dinâmica dos 10 graus porque é inesquecível. Então, desde que eu estava aprendendo, me relacionando com o tarô pela primeira vez lá no passado, 5 anos atrás, eu não me esqueci, né, dessa lógica aqui, porque ela me ajuda a construir a narrativa e trazer a essência do significado de cada carta. Isso serve tanto para os arcanos maiores quanto para os arcanos menores, tá? Então, é isso, vamos começar. Lembra que o tarô, ele tem 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, essa é uma estrutura fixa, tá? E aí, a gente tem do grau 1 ao 10. E eu vou explicar como essa lógica funciona. Esses 22 arcanos maiores, eles são... eles simbolizam, ilustram a jornada do herói. Então, claro que cada carta vai ter um significado muito profundo, porque são imagens arquetípicas. Só que é muito importante que você saiba de onde ela vem, né, para ir para onde ela vai. Então, o 7 vai para o 8, né? Qual é o movimento que esse carro está indo? Ele está indo rumo a quê? E ele está vindo de onde? Isso traz mais significado para minha leitura. E claro que vai mudar de acordo com a disposição do jogo, tá? Então, as cartas que vão vir acompanhando na frente, atrás, elas informam também. Bom, então tudo começa no louco. O louco é o 0, né? Ele não tá dentro dessa lógica dos 10 graus, porque ele é o 0 e o 0 é o não conhecido, né? O misterioso, né? O que ainda não está consciente, bem de acordo com o 0 mesmo, tá? Aí a gente tem o primeiro grau, então aqui ó, vou usar rapidinho o tarô de Marsella do Rodorovsky para ilustrar esse caminho, tá? E aí a gente vai para o primeiro grau. Então tudo começa no mago, começa a ficar consciente no mago, né? O 0 ele é um impulso, ainda que ele seja o desconhecido, ele é um impulso. É importante colocar aqui que nem todas as cartas indicam ação. Aliás, dentro dessa dinâmica dos 10 graus, são poucas as cartas que indicam de fato um movimento, entendeu? Então tá, fui, start, nasci nesse mundo, comecei. Grau 1, com esse primeiro movimento, né, que me traz para o mundo, eu tenho o mago. O mago e a força, 1 e 11. A gente sempre vai fazer assim, tá? Eu leio o 11 como a força. No meu tarô das lobas, a justiça é o arcano 8, tá? Que é a lógica do tarô de Marsella. Então, o 1, ele simboliza a potência. E isso vai também servir para o AIS. Presta atenção, essas informações, elas vão ser usadas, a mesma simbologia, porque a gente está falando de número, a gente não está se aprofundando na imagem arquetípica. Então, o símbolo do 1, que é a semente, que é o que pode vir a nascer, né? O que pode vir a florir, o que pode vir a frutificar. Então, aqui ele tem a semente na mão. Tem a semente na mão, é isso que ele se dá conta no primeiro momento. A potência, tá? Mesmo aqui na força, a potência que é a força dele, a resistência dele, a sexualidade dele, a criatividade, tá? Não importa, o ponto é, fixa na palavra potência, tem potencial. O AIS é a mesma coisa. Uma nova possibilidade, é o novo também, né? Então, esse é o primeiro grau.
e serve para o As. Então é o arcano 1, o arcano 11 e o As, em qualquer naipe. Aí a gente tem o grau 2. O grau 2, que é a papisa, então a gente vai olhar para quem? Para o primeiro 2 que aparece no tarô, que é a sacerdotisa. E o espelho dela é o enforcado. E aí, os 2 de copas de ouro, de paus, de espadas. O 2, ele é acumulação, ele é uma ideia em gestação, um conhecimento que está amadurecendo, um critério, uma avaliação. E ele também me dá a possibilidade. Eu tô em dúvida no 2. Por quê? Se eu tô em dúvida é porque eu tenho mais alternativas do que uma, tá? Então, essa é a ideia central do grau 2. No terceiro momento, eu tenho o primeiro movimento. O primeiro, depois do louco, né? O verdadeiro impulso aqui agora com o quê? Com conhecimento, porque eu elaborei. Aqui eu usei do meu critério, do meu discernimento para escolher o caminho que eu vou tomar. E aí no 3 é a decisão, né? Então eu tomei a decisão e aí uma vida nova eu fiz nascer. O grau 3, ele é a imperatriz e a morte, ele é criação e destruição. Eu tenho vida nova, eu tenho renascimento, eu tenho morte, destruição, enfim. O 3, ele é frutificação. Aquilo que eu estava pensando, gestando na papisa, agora acontece no grau 3. Lembra que cabe para os arcanos menores, copas, paus, ouros e espadas. E aí, quando a gente vai fazer o vídeo sobre os arcanos menores, a gente vai entender essa frutificação, ela em relação ao quê? Aí o naipe me indica, tá? Então, é só uma leitura de graus numerais. E quando a gente chegar no arcanos menores, a gente vai ler os graus numerais mais o naipe. Ainda não é a simbologia da carta. Você percebe que tem várias camadas? Aí a gente tem o grau 4 agora, depois da imperatriz, então nasceu ou morreu. O caos aconteceu. Do caos nasce o mundo, né? Aí eu preciso de alguém para botar ordem nesse mundo. A reorganização, a reordenação, como eu posso dizer? A temperança, ela reorganiza, porque a gente passou por um dilaceramento ali, uma destruição, lembra? É muito mais fácil você entender um arcano quando você sabe de onde ele vem. A temperança é humana, o arcano que eu acho que eu tenho mais problema, porque não é exatamente um arcano que... eu tô em aprendizado da temperança, faz anos da minha vida, né? Então, é sempre difícil para mim colocar ela em palavras. Ela então, depois de um dilaceramento, a reorganização, que é uma cicatrização, que é uma cura, que é uma reorganização. Não deixa de ser uma reorganização, mesmo que a nível espiritual, emocional, psicológico, seja lá o que for, entendeu? Mas o fato é que do caos, alguma coisa agora é organizada. Não consigo pensar em outra coisa. Porque o cara bota a lei, né? Define limite, entendeu? E então ele estrutura. O 4, ele é altamente estável, né? Esse é o grau 4. A gente tá falando de quadrado, estabilidade. É isso, bem palpável o negócio, né? Ok? Vamos lá, palavra-chave: reorganização, reordenação, reestruturação e estabilidade. Reestabilidade. Nossa, como é o nome daquele? Reabilitação. Reabilitação cabe muito na temperança. É isso. Aí o 5. O grau 5 é o Papa e o Diabo. São pontes, né? O 5, ele é o que me leva para um outro lugar. Ele é a ponte do 4. Então o 4, ele chega... Porque como o 4 é estável, ele se mantém, né? Chega um ponto do 4 que é chato, que é monótono, que é tipo, puta, mano, a mesma coisa, né? Fica numa zona de conforto. Pensa, casa 4, astrologia, lua, tô na minha casinha, nada muda no 4. Aí o 5 fala, mano, mas se não tem mudança, não tem vida. Então a ponte para a
a mudança é o 5. Aqui é uma ponte para outra dimensão, né? Seja uma dimensão superior ou seja para as profundezas, né? Porque o diabo tá lá no submundo e aí é o que é inconscientemente vai ter o poder de controlar, mas não vamos entrar nessa seara agora. Aí a gente vai para o 6. O 6, os enamorados e a torre. Aqui eu tenho libertação, aqui eu tenho o desejo sendo vivido, né? Bem o oposto do Papa. O Papa não vive os enamorados, ele não se entrega aos desejos, enquanto o outro é justamente o oposto, né? Enquanto o diabo é ser totalmente refém desse desejo, e lembra que a gente nunca sabe qual é a qualidade deles, a gente tem que experimentar para ver quem é, né? Se é a voz do ego ou não. Mas aqui, até na leitura do Rodorovsky, ele pode simbolizar a ejaculação, né? A explosão, alguma coisa chegou ao ápice, é uma libertação, é a vivência de uma realidade mais ampla agora, mais harmônica, porque ele estava preso numa estrutura rígida, né? Ali sendo controlado pelos demônios. E aqui o 6 é a vivência desses prazeres, né? Dessa harmonia, dessa beleza. Por mais desafiadora que seja a situação da torre, tá? Ela leva para esse lugar. Aí a gente tem o 7, que é o segundo movimento no tarô. Essa é uma carta, essas são duas cartas de ação, né? São duas cartas de uma sendo o carro, que é a carta, o 7 ele é persistência, ele é insistência, ele é avanço, ele é movimento, ele é controle e iniciativa, né? Porque eu estou indo em busca dos meus objetivos aqui no carro, só que quando eu entro aqui na questão da estrela, eu estou pensando em como os meus objetivos são úteis à comunidade, à sociedade, então eu vou eu saio do individual, entro no coletivo, tá? 7, o que eu faço, os frutos daquilo que eu faço para mim e para o todo. Aí a gente vai pro 8, lembra que o 8 é a justiça, tá? Aqui no tarô de Marcela e no tarô das lobas. O 8 é a justiça e a lua. Então percebe que a justiça a gente tá falando de duas balanças, né? Tem dois lados a balança, ou seja, tudo é bom e mal simultaneamente, tudo tem um outro lado da moeda. Toda narrativa, ela tem muitas versões, né? Tem várias maneiras de se ouvir, de se conectar com uma narrativa, tem várias versões da narrativa, enfim, a história, ela não é uma narrativa única, né? Ela tem outros pontos de vista e aqui é a lógica compensatória. Então, onde há luz, também há sombra. Quando a lua cheia, ela revela tudo, na lua minguante, na lua nova, eu já não vejo mais nada. Então, é a lógica compensatória, tá? Do equilíbrio. Aí a gente chega no 9, o 9 é individualidade, individuação, acúmulo de experiência, acúmulo de sabedoria, acúmulo de repertório sobre mim. É o eu que tá em jogo aqui. O eu, o ego, o centro da consciência. Sob a luz do sol, nada se esconde. E o eu, que é aqui eu, com a minha própria luz, com a minha própria lanterna, escolhendo o meu próprio caminho, né? E eu aqui, ancião, represento todo esse acúmulo de experiência. E aí a gente chega no 10, que é a roda da fortuna e o julgamento, ou seja, é a finalização, a prestação de contas. Toda essa jornada eu vou colher tudo que eu plantei, né, nesse caminho que eu construí, tá? E aí o que estava de um jeito não está mais, né? O que finaliza, quando a gente tem a conclusão de uma situação, que estava em cima vai para baixo, que vai para baixo vai para cima, enfim, é a colheita também. Então, a gente tem o encerramento aqui no número 10, o 10 simboliza isso. E o mundo, que é o arcano 21, ele também fala sobre conclusão, ele também fala sobre encerramento, também fala sobre o fim de uma jornada, mas ele fala sobre completude. Aqui tudo tá também do jeito que deveria estar. Eu alcancei a quaternidade. Me lembra um pouco do imperador, né? Porque ele traz a intuição ali da sacerdotisa, um instinto da imperatriz no 3, a função pensamento, né, que é ele, o grau 4, e a semente, né, o potencial, o que eu vou fazer com aquelas, com o que eu tenho à minha disposição, as minhas ferramentas, que é o grau 1, que é o mago. Enfim, aqui a conclusão. É isso, me fala se fez sentido pra vocês, se eu ajudei de alguma maneira, se é útil esse método para vocês memorizarem
e se dá pra aplicar isso e facilitar a leitura dos arcanos menores, que eu vou fazer vídeo logo logo. Opa, caiu. Beijos.